Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 159 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para falar da Fórmula 1, da Fórmula Indy, mas principalmente, né, desse grande prêmio da Rússia, né, de Fórmula 1, que proporcionou aí a gente ver a 100ª vitória de um piloto de Fórmula 1. Quem diria, né, que a gente estaria vivo para poder ver uma coisa dessas, né? E foi, claro, né, o Lewis Hamilton, né, um recordista maioral aí da Fórmula 1, mas a corrida teve muita coisa, né? A McLaren muito bem de novo, Ferrari bem, vamos falar sobre isso e vamos falar também da Fórmula Indy, do título do Alex Palou. Pelo título dele, se consagrou no Grande Prêmio de Long Beach da Fórmula Indy que chegou na sua última etapa aí, decisão do título na última etapa, né? Certo anticlímax ali na decisão, mas a gente vai comentar isso ao longo do programa e vamos dar as boas-vindas ao grande Adalto. Vamos ver se dessa vez sem travamento, porque a gente está gravando a segunda vez, da outra vez ele travou com esta bela camisa em homenagem à Racing Point aí, do ídolo dele lá. Não é isso, Adalto? Camisa é vermelha. Grande Bruno, grande Fábio, grande confraria. É isso aí, tem muito para falar, aconteceu muita coisa. E com notícias novas, né? Depois da corrida, com várias câmeras on-board, que não deu tempo de eu ver antes de fazer o vídeo, porque eu tive problema, acabou a luz aqui em casa na hora da corrida, então eu tive que ver depois. Né? E hoje a gente tem muito mais informação, mudou um pouco minha ideia sobre as coisas. Vamos lá. Eu confesso que quando eu vi as últimas voltas, eu pensei assim, nossa, tomara que o Adalto faça aquela análise dele das câmeras on-board. Você pode perguntar, Bruno, mas por que você mesmo não fez? Porque eu sou malandro, né? Se eu sei que o Adalto vai fazer e vai trazer prontinho aqui, para que eu vou ficar perdendo tempo lá olhando câmeras on-board, né? Faça o mesmo, recomendo. Vamos dar as boas-vindas também ao Fábio Campos, que já está também por aqui, vai falar desse grande prêmio da Rússia, um final... É muito engraçado, né? O clima, né? A gente falou assim, nunca chove na Rússia, né? Então, dessa vez a chuva proporcionou um treino espetacular e uma corrida espetacular, né, Fábio? É isso aí, Bruno Aleixo. Olá para você, olá para o Adalto. Se essa camisa do Adalto é vermelha, eu preciso trocar o meu óculos, porque isso aqui na tela não é vermelho nunca. Não é nunca. Isso é o rosa esfuso. Então a câmera dele é aquelas câmeras que distorcem o filtro. Ele está usando aqueles filtros que o cara fica todo periquitado. O óculos dele é de mentira, igual o Instagram. Eu acho que os dois são daltônicos, mas vamos lá. Ouvinte, olha, responda você, ouvinte, no YouTube, qual é a cor da camisa do rapaz. O Bruno Aleixo, a gente viu não só uma classificação, a tempestade perfeita, né? Uma expressão que existe em inglês, e até, embora não tenha sido uma tempestade, tem a ver com condições meteorológicas, porque não existe classificação melhor para a Fórmula 1 do que aquela em que no final da sessão existe uma dúvida de qual pneu colocar, se seco ou intermediário. Isso para um qualifying, eu repito, é a situação perfeita para emoção, para alguém arriscar, para alguém tentar alguma coisa diferente, né? E na corrida ela veio ali, faltando 3, 4 voltas para o final, e foi. Eu diria até que a corrida estava boa antes da chuva, né? A chuva virou os resultados de cabeça para baixo, passou uma impressão sobre alguns que, né, o resultado realmente não tem a ver com a performance. A gente vai entrar nisso, mas eu acho que a gente viu, né, Bruno? Eu acho que é um final de semana de bater palma de pé para o Lando Norris, né? O que esse menino guiou, a gente vai entrar nos pormenores temporais ou atemporais, fazendo um trocadilho, mas o que esse menino fez no sábado, o que esse menino fez no domingo, né? Nunca tinha liderado uma volta na vida e fez o que fez, né? Tecnicamente, no sábado, um show. Embora a aposta do pneu, claro, tenha contado. Então, Bruno Aleixo, eu acho que foi um final de semana impressionante. É a vitória mais impressionante, até coloquei isso lá no Twitter. A vitória mais seria a vitória, né? É a atuação mais impressionante de um piloto de equipe média que eu vejo dos últimos tempos, dos últimos anos da Fórmula 1. Nem se compara com a vitória do Gasly, não se compara com a vitória do Ocon, não se compara com a vitória do Ricciardo. Ele para mim, andou muito mais do que esses 3 vitoriosos recentes. Mas, enfim, Bruno Aleixo, a gente vai dissecar
um pouco desse momento maravilhoso do Lando Norris, apesar do desastre, entre aspas, no final, que também tem as suas relevâncias e as suas digamos, os seus asteriscos, Bruno Aleixo. Muito bem, se você quiser seguir a gente no Twitter, tá aparecendo aqui, né? O meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, o @CampusFB. Não se aparecer esqueça de rosa hoje, hein? Aqui o letreiro, né? Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de se inscrever no canal. E vamos lá, né? Vamos falar desse GP da Rússia. Adalto, eu queria falar primeiro do treino, né? Porque a pole do Lando Norris é um negócio, é uma coisa espetacular, né? Porque o treino essa corrida, esse fim de semana na Rússia lembrou vários momentos da Fórmula 1, assim, históricos, né? Esse treino lembrou muito o treino do Brasil aqui em 2010, né? Quando o Nico Hülkenberg fez a pole, também estava nessa, né? Quem tem coragem de colocar o pneu slick primeiro e tal, né? E o Lando Norris foi lá no momento certo, colocou o pneu slick, conseguiu fazer uma volta voadora, garantiu a pole com o Sainz em segundo. Já foi uma demonstração ali de total casamento do piloto com o carro, com a pista, com o clima, com tudo, né? Não, o Lando Norris andou muito, assim, não tenho o que falar, realmente. Foi o melhor desempenho de todos, acho que do ano, né? Pegar um desempenho aí do ano, até mais, anos anteriores também, o melhor desempenho que eu vi foi o dele, começando pela classificação já, e depois na corrida também, né? Depois ele na minha opinião, que eu mudei, ele foi o maior culpado pelo que aconteceu no final, mas isso não tira o desempenho espetacular dele, quer dizer, se não chove, ele ganha a corrida com o pé nas costas. O Hamilton não tinha a menor condição de ultrapassá-lo, né? Não tava conseguindo. Ele chegou num ponto onde ele mesmo falou para a equipe: daqui não passo, daqui não dá para chegar mais perto que isso. Né? E logo após isso começou a chuviscar, né? Então, espera, não começa a avançar na pauta, não vou não. avançar, eu só estou dizendo, tô falando do desempenho do Norris. Então tá bom. Eu tô dizendo, o Hamilton não conseguia chegar, não ia chegar, o Norris ia ganhar a corrida, com um mérito total dele, assim, não é porque aconteceu alguma coisa, algum safety car, alguém teve problema, ninguém teve problema, não aconteceu nada, ele ia ganhar no desempenho mesmo. Então, isso aí é desempenho nota 10. Agora, eu fiquei com a impressão, Fábio, que a Mercedes deu uma vacilada no treino, não demorou um pouco para mudar os pneus dos dois pilotos, né? O Hamilton e o Bottas. É um pouco invertido, né, da corrida, né? Aquele Exato. negócio de antecipar quem antecipou no treino e também quem antecipou na corrida, né? Eu acho que a explicação do que aconteceu no sábado é muito a Mercedes, né? Tinha os dois pneus intermediários nos dois carros. À medida que a pista foi secando, havia a decisão a ser tomada. Ou você faz uma volta de intermediários, volta para pôr o pneu de pista seca, e aí você já começa um pouquinho atrás, porque o pulo do gato do Russell foi que ele abortou a volta dele e já foi pegar o pneu do seco. Então o Russell foi o piloto que mais teve volta para aquecer. Ele fez 3 voltas cronometradas, se eu não estou enganado. O Norris 2. Sim, a primeira até ele foi 11 segundos mais lento. Isso. Então, a posição da Mercedes ali, Bruno, eu acho que é muito mais de segurança. Eu não acho que foi ali exatamente... Aliás, eu não acho que... O uso da palavra erro, eu sou muito cuidadoso para usar nesse final de semana. Quando a gente chegar na McLaren no domingo, eu também vou ter o mesmo cuidado. Porque a Mercedes tinha uma posição ali mais de segurança. Ela fez as voltas, ela dominou o final de semana com pneu o qualifying com pneu intermediário. Então dá para se entender que ela apostasse no intermediário. Se ela tivesse, só que ela apostou muito, né? Os pilotos fizeram a volta, fizeram uma outra volta daquela volta de preparação para a segunda volta lançada, sem voltar para o box, e isso engoliu o tempo para eles. Quando eles pararam, já não tinha mais tempo para nada, a batida do Hamilton no muro atrapalhou mais ainda, enfim, mas os caras já não tinham tempo para nada, eles não teriam tempo de conseguir aquecer o pneu. O tempo que o Hamilton fica parado para trocar a asa, o pneu vai a temperatura 0 e o cara roda e bate na barreira de pneus. Então é muita questão do timing ali, Bruno, mas como no domingo,
quem tem menos a perder tem mais chance de arriscar. Mas daqui a pouquinho chegaremos lá. Mas okay? eu achei que o Hamilton, quando fez essa parada tardia ali no treino, ele tinha que ter saído rasgando do box para esquentar o pneu, e ele saiu devagar, ele fez a volta devagar, entendeu? Eu não estava entendendo nada. Eu falei, o que ele está fazendo? Vai acabar o tempo. Mas não é porque ele bateu no muro do box e estava testando para ver, porque aquela batida ali, até pela câmera eu fiquei com a impressão que tinha quebrado a suspensão, mas parece que não, né? Mas Você fala batida no muro do box ou a batida de traseira depois? Não, batida no muro do box. Tá. Não quebrou. Não quebrou nada, não quebrou nada. Ele perguntou, o pessoal falou, tá tudo certo, trocaram o bico. Ele tinha que ter, na minha opinião, ele tinha que ter saído rasgando do box, dar aquela volta de aquecimento rasgando, porque não tinha mais tempo. E ele foi devagar, eu não estava entendendo nada. Eu falei, ele tá vendo que não tem tempo, não vai esquentar o pneu e vai se dar mal. E foi exatamente isso que aconteceu, entendeu? Eu achei que o Hamilton aí foi muito conservador, não se ligou que ele tinha que fazer aquela volta de aquecimento mais rápido que o normal. Não devagar daquele jeito. Ele fez muito devagar a volta. Ele e o Bottas. Então, os dois. Foram os outros que pararam, saíram rasgando do box. Possivelmente, se foi ele e o Bottas, uma orientação da equipe também, né? Pode ser. Agora, antes de entrar na corrida em si, a primeira polêmica, né? Que foi essa decisão da Mercedes de trocar os componentes lá do motor do Bottas. O motor tinha sido trocado inteiro em Monza, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. O motor estava novo, aí os caras decidiram, o Bottas estava largando em sétimo, eles decidiram trocar os componentes do motor para colocar o Bottas no fundo do grid. Talvez para segurar o Verstappen, sei lá. Não adiantou nada, né? O Bottas não conseguiu segurar, obviamente, o Verstappen ia passar por cima como passou. E foi uma estratégia bem, assim, equivocada, né, Adalto, da Mercedes. Foi equivocada. Primeiro eles soltaram um comunicado, eles mesmos soltaram um comunicado, dizendo que tinha sido uma questão tática. Uhum. Só que, como eles não explicaram que tática era essa, deu a entender para mim, para você, para todo mundo, acho, que era realmente para ele ficar mais perto ali do Verstappen, segurar o Verstappen. E que não faz o menor sentido, né? Então, mas aí veio a outra explicação, na segunda-feira, ontem, né? Que a questão tática era uma tática em relação ao motor, não em relação à corrida. Por quê? Eles viram que naquele motor deu um probleminha, não quebrou o motor, mas eles começaram a ver que o motor começou a ter um problema, eles resolveram tirar o motor fora, colocar um outro para estudar esse motor. Essa que é a tática, para estudar esse motor, para ver, porque o Hamilton vai precisar de outro, né? Para ver onde está esse vazamento, que já está com esse problema há várias corridas, todos os motores Mercedes estão com esse problema, e eles querem ver onde está começando a vazar para quando trocar o motor do Hamilton não dá esse problema. Eu acho que isso é uma explicação mais palatável do que jogar o Bottas para trás para segurar o Verstappen mais atrás. Porque em sétimo já estava bom, não precisava ir mais para trás. Então eu acho que essa explicação é mais palatável do que a outra. Mas não me convence muito, não. Te convenceu, Fábio? Eu também acho que a primeira explicação é a mais. Porque uma explicação meio que desmente a outra, né? Porque se você troca por um problema de motor, você não chama isso de tática, né? Para mim, os caras né, fizeram. É assim, né, Bruno? A gente tá na Fórmula 1 em que os fins justificam os meios, né? Eu já falei, a Fórmula 1 atual é essa, fins justificam os meios. Você tira lacre de câmbio de piloto para beneficiar o outro, você abre asa, você dá meio ponto para uma corrida que não existiu. É uma mentalidade muito ampla de onde os fins justificam os meios. Então eu também me permito duvidar. E tem alguns indícios que você vai pescando, né? Primeiro, esse timing do comunicado, né? Os caras comunicam, vem uma chuva de questionamentos, né? É uma maneira dos caras aplacarem a imprensa. Não, foi por causa do motor, a gente quis trocar, olhar o motor. Aí você vai colocando umas certas pecinhas no quebra-cabeça, né? Poxa, acabaram de trocar o motor do Bottas na Itália. Né? Ou seja, será que colocaram um motor com defeito? Será que colocaram um motor que nem estreou já veio com defeito?
cabe fazer essa pergunta, né? Agora, para mim, o que mais escancara que foi uma manobra tática boba, tacanha, enfim, não é, eu estava falando sobre isso ontem, não é um desrespeito ao público, como é uma ordem de equipe. Uma ordem de equipe, para mim, é um desrespeito ao público. Essa não é. Mas é um desrespeito à figura que está dentro do carro e que tem o seu final de semana destruído por uma intenção, eu acredito, de ajudar o outro, né? E qual que é o principal indício disso para mim? Qual é a principal pista que me faz ser aqui o Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, né, depois da gripe. A corrida do Bottas. O Bottas, gente, o Bottas é um leão na Rússia. Leão. Ele foi um poodle toy nessa corrida, né? A ultrapassagem do Verstappen em cima dele é uma porta escancarada. Para mim, aquilo ali me soou claramente, é uma interpretação minha, claramente do que vocês arrebentam o meu final de semana para eu segurar esse cara. Verstappen, por favor, vem aqui pela direita. É por aqui, Verstappen. A ultrapassagem do Verstappen é absolutamente sem contestação. Absolutamente sem contestação. Então, isso, para mim, denota claramente de um cara que falou: vocês vão me arrebentar? Então, por favor, Verstappen, faça um favor. Isso porque o Bottas é muito bom na Rússia. E se não cai a chuva, o Bottas terminaria em 14º. Planando pela pista, discreto. O cara veio de Monza, que é teoricamente mais difícil de ultrapassar, dizem os engenheiros. O cara faz uma corrida de recuperação em Monza sensacional. E vem na Rússia, onde ele domina e fica ali em 14º. Para mim, matou a moral do cara. O que para mim é um indício principal do que fizeram. Não precisariam fazer isso. Eu acho isso um exagero. É um desrespeito, repito, não acho um desrespeito ao público, mas é um desrespeito com o piloto, que tem o seu final de semana destruído. Então, eu acho que se a Mercedes vier trocar mais um motor do Bottas, tudo bem, eu vou vir aqui e vou falar, como o Adalto falou, é uma explicação que se encaixou. Mas hoje, estamos gravando na terça-feira, colocando todas essas pecinhas no quebra-cabeça, para mim fica muito claro que os caras vão lá segurar o Verstappen, né? E que mostra que os caras não estão nem aí para Mundial de Construtores, né? Porque se for isso, os caras têm os dois carros na frente dos dois carros da Red Bull. Troca o motor do outro para segurar o Mundial de Pilotos, para mim fica claro. Não, eu não disse que a segunda explicação da Mercedes é a certa. Eu não sei. Não, sim, eu entendi. Você falou que ela é mais plausível, tecnicamente. É mais plausível, né? Eu não sei. Eu acho o seguinte, né? O Bottas realmente entregou, não andou nada na corrida, ficou bravo. Tudo isso ele fez porque ele está fora da equipe. Se o contrato dele tivesse sido renovado, ele ia ficar bonzinho, ia segurar o Verstappen o máximo possível e pronto, ele ia fazer o que a equipe queria. Mas como ele já está fora da equipe, ele fez isso que você falou. Realmente não andou nada. Uma pista, talvez a melhor pista do Bottas no campeonato, né? Sim. Não fez nada, quase estendeu o tapete para o Verstappen passar. Diferente. Agora eu só fico na dúvida do seguinte: se isso aí foi dessa forma mesmo, e ele ficou bravo, e eu só fico pensando se a Mercedes não deu um tiro horrível, porque pode ter perdido Bottas para o resto do campeonato. Perdido, que eu falo no sentido assim, de lutar, né? Assim, de ajudar a equipe, né? Talvez Bruno, ele não tenha interesse até o fim do ano. Bruno, eu gosto muito de lembrar, enfim, nós estamos entrando aqui numa discussão perigosa, né? De tentar saber a cabeça de piloto. Eu detesto esse tipo de análise, mas tudo bem, tá? É importante aqui para a nossa discussão, né? Eu me lembro muito, outro fator do quebra-cabeça, do que aconteceu com o Massa, né? O Massa, tem muita gente que fala que o Massa acabou na Alemanha em 2010, naquela ordem do Fernando Faster Than You. E realmente, ele faz um resto de 2010 muito ruim. Eu não estou falando que a causa foi essa. Eu não conheço o Massa, eu não acompanhei o Massa de perto para poder dizer. Mas tem muita gente que fala que foi. Porque depois da ordem do Fernando Alonso, ele faz um 2010, o final de 2010 horroroso, um 2011 e 2012 desastroso. Isso pode matar um piloto psicologicamente. Isso que eu estou querendo dizer, né? E teve o caso do lacre do Massa, do câmbio, lembra? Nos Estados Unidos. Em que eles tiram. Então, assim, é um procedimento que não me estranharia na Fórmula 1. E é como a gente está falando aqui, o Adalto está falando, né? O cara ficou sem vontade. Isso parece muito certo, parece que nós concordamos nisso. Mas vamos pensar o seguinte, né? Se tem um problema mesmo no motor, o cara não tem por que entregar os pontos. Ele fala, deu um problema no motor, vamos embora, vamos lutar aqui, vamos para cima, né? Vou para cima, é a minha pista, digamos assim. Eu acho que o fato do Bottas ter sido tão murcho, para mim, é uma evidência de uma manobra tática que eu acho muito boba. Até porque o Bottas poderia segurar o Verstappen largando em sétimo.
Ele podia Não, segurar. ele poderia ter composto uma dobradinha com o Hamilton, chegando em segundo, com o Verstappen em terceiro. Já salvaria aí o quê? 3 pontos, né, a mais para o Hamilton. Sim, de vantagem, então. Só repetindo, né? Se não vem a chuva, gente, ele chegaria em 14º. É muito discrepante. É muito discrepante. Mas tem uma coisa também. Quando veio a chuva e o pessoal trocou os pneus, ele foi um dos primeiros a trocar, né? Sim. E ele era o mais rápido da pista depois. Sim, deu bem. Mas aí ele foi o mais rápido da pista. Sim, inclusive, uma das vezes que o engenheiro do Norris tentou convencer o Norris a entrar, ele falou isso, o Bottas trocou, ele já é o mais rápido da pista. Sim. Então... Vamos entrar nessa parte, então? Estou doido para chegar nessa parte, para a gente falar do antes dessa parte, deixa eu só falar uma coisa. É o seguinte, eu não sou contra ordens de equipe a partir de um certo momento no campeonato. Uhum. Né? Então, nós estamos no momento hoje... Eu diria mais, a partir de um certo momento e uma certa situação, né? Sim, tem situações que não tem como, mas vai. Porque hoje a gente está no momento do campeonato, já estamos isso há umas 4 corridas atrás, já estamos nesse momento, que é o Hamilton contra o Verstappen. O resto não tem chance. Entendeu? Então, o Bottas... E o Bottas tem que trabalhar para o Hamilton e o Pérez tem que trabalhar para o Verstappen. Porque se eu sou dono de uma equipe, eu contrato você, Bruno Aleixo, para ser o chefe de equipe, e você não faz isso, eu mando você embora. Entendeu? Porque eu quero ganhar o campeonato. E quem tá disputando o campeonato é um piloto, não são os dois. Os dois começaram a disputar o campeonato, chegou num certo ponto onde um deles não tem mais chance. Então nós vamos trabalhar para o outro. Entendeu? Porque as equipes que não fizeram isso na história perderam o campeonato. Então é isso. Mas eu não acho que a Mercedes tenha mandado o Bottas para 17º para segurar o Verstappen mais atrás do que seguraria em 7º. Eu acho estranho isso, entendeu? Eu acho isso uma tática estranha. Burro. É porque a gente... Vamos falar a verdade, né? A gente eles nunca não são vai bobos, saber. né? Eles são bobos. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Eles vão falar que foi essa questão do motor. Não tem como a gente contestar isso também, né? Então, eles vão dizer que foi o motor, a gente é obrigado a concordar. Pode especular. É estranho, porque é uma estratégia estúpida demais para a Mercedes, né? Mas a gente já viu na história da Fórmula 1 ordens de equipe muito estúpidas. Muito. Parece que esse pessoal, na hora de dar ordem de equipe, acha que o cérebro dá uma bugada e eles não conseguem pensar de uma forma mais ampla assim, na questão. Porque tem ordem de equipe que são inevitáveis. Eu até citei Massa e Raikkonen no Brasil 2007. Se a Ferrari não ordena deixar passar, é uma pena, foi no Brasil e tal, mas a Ferrari ia perder o campeonato. Não tem como contestar um negócio desse. Agora, 2002, na Áustria, Rubinho e Schumacher. Qual que é a necessidade da Ferrari fazer aquilo? Nenhuma. O Schumacher já estava escolhendo qual corrida ia ser campeão. É uma ordem burra. Então, ordens estúpidas já aconteceram. Essa pode ter sido mais uma. Ô Bruno, só para deixar registrado, eu sou contra jogo de equipe, mas, enfim, dane-se o Fábio, né? É como vocês estão falando aí. Situações e situações, né? Uma coisa é o cara... E tem um detalhe que eu quero chamar a atenção. Uma coisa é o cara estar competindo e chega num momento da corrida em que ele favorece. Você tirar o motor de um cara, você está tirando a competição desse cara. Esse cara não compete. Você está destruindo o final de semana desse cara competitivamente. Então, assim, eu quero deixar essa diferença. Uma coisa é... Você tem 2 competidores. Um vai chegar num momento em que ele vai fazer uma atitude que beneficia o outro e prejudica ele. Repito, né? Eu sou contra, porque justamente por causa disso que o Bruno falou. Hoje massificou. Hoje na Austrália ou no Bahrein, os caras já começam dando ordem. Então, aí é o fim da picada. Eles têm que matar esses caras, entendeu? Aí é o fim da picada. Não, e as equipes médias, eu coloquei no meu Twitter, eu queria ter a habilidade de pegar um vídeo do canal da Fórmula 1 e colocar a música dos Trapalhões. Eu retuitei um vídeo da Fórmula 1 no meu Twitter essa semana. Foi maravilhoso aquilo. O Ocon, você viu? O Ocon vai dar passagem para o Ricardo, os dois de Renault na Rússia. O Ocon não só dá passagem de uma maneira esdrúxula, porque ele para o carro na reta, ou seja, a corrida dele vai para o diabo, e o Ricardo, os dois eram companheiros, na hora de passar,
se atrapalha todo, corta a chicane e toma 5 segundos Toma punição. de punição. Então, assim, é uma delícia você ver os caras pagar. Por quê? A Renault fazendo um jogo de equipe no meio do Grande Prêmio da Rússia. Ou assim, virou uma coisa muito massificada. Por isso que eu não duvido do que fizeram. E repito, gente, isso para um piloto... Eu repito, jogo de equipe para mim é desrespeito ao público, ao fã. Isso para mim é desrespeito ao piloto. Eu imagino um piloto que faz a sexta-feira, reúne com o engenheiro, discute acerto, faz o qualifying, e aí chega na hora da corrida, os caras falam, olha aqui, amigão, você vai lá para trás, esse cara ele é competitivamente minado, destruído, destroçado. Então, pode ser que eles tenham perdido o Bottas. Eu não tinha pensado nisso, vocês colocaram, isso é interessante. Pode ser sim, que no final do ano o Bottas, sei lá, fala. Eu acho que o Bottas não vai pagar de desobediente. Eu acho que não. Eu acho que ele vai obedecer. Não é ser desobediente, mas você chega num ponto de desmotivação tão grande que você deixa de competir. Sim. É o Felipe Massa, Exatamente. Pode acontecer ou não, né? A gente vai saber... mais para frente. Bom, vamos falar da corrida. A corrida é o seguinte, tem coisa para falar da largada, tem coisa para falar do meio da corrida, mas aqui a gente tem que quebrar a ordem e tem que começar falando do final, né? Porque o final... Vai ser assim? Senão o Adalto não aguenta. Senão o Adalto isso é uma prevenção. Primeiro, porque o mais importante é que o final foi sensacional. Mas o segundo motivo é que se a gente começar falando da largada, o Adalto vai furar a pauta, já vai falar do final. O Adalto, olha os caras, meu, olha os caras. Então Adalto, você é um fura-pauta, Adalto. O Adalto é um fura-pauta. O Adalto é o seguinte, eu falei assim, né? Eu falei, gente, o Adalto tem que fazer a análise, porque eu fiquei com a impressão durante a transmissão, eu também assisti depois, mas durante a transmissão, eu fiquei com a impressão de que a McLaren foi muito mansa com o Norris, assim, ficou parecendo que você gostaria de trocar os pneus? E ele falou, não, né? E o Adalto não só viu as câmeras on-board, como analisou um vídeo que a Fórmula 1 soltou hoje com a comparação, né, Adalto? Isso. Do Hamilton com o Norris lá. Isso. Bom, você que está nos assistindo agora, vai aparecer aqui, ó, um clique aqui. Então você clica aqui e você vai ver um vídeo que a Fórmula 1 soltou hoje, que está editado, né? Eu vi muito mais que isso, mas é melhor que nada. Assiste esse vídeo e você volta para o Loucos. Nós vamos continuar aqui, tá? Quando você clicar lá, vai dar o pause no Loucos. Você assiste o vídeo, você volta, é só clicar no play que você continua. Então nós vamos continuar aqui a nossa explanação. Paisagem, hein? A gente pode até voltar falando assim, esse vídeo que você assistiu agora traz uma comparação, como você viu lá, das voltas do finais, né? Acho que as 5, 6 últimas voltas, né? Isso, do Norris e do Hamilton, nas câmeras on-board com os rádios, né? Só que ele é mais editado, né? Assim, ele não tem todos os rádios. Não tem todos os rádios, tudo. Teve mais coisa. Vamos direto ao assunto. O que vocês querem apontar? Vai vocês vai lá, acham que é o negócio? Eu quero apontar o seguinte. Quando eu assisti a corrida, né? Eu assisti a corrida atrasado. Logo que acabou a corrida, já vim fazer o vídeo. Mal-humorado, que estava sem luz, a gente sabe. Estava mal-humorado. Que não conseguia. Esse é o futuro. É isso aí. Então fiz o vídeo e depois do vídeo é que eu fui ver câmera on-board e tudo. Hoje que eu acabei de ver, né? Porque eu não estava entendendo um monte de coisa, né? Assim, perfeitamente. Eu falava, tinha coisa que não estava batendo, né? Então eu falei, pô, será que a McLaren é tão idiota, o Norris, não sei o que. Aí eu fui ver as câmeras on-board, aí eu coloquei nas últimas 10 voltas, 10 voltas não, desde a volta 45, 8 voltas então. Desde a volta 45 eu vi o Norris, vi o Hamilton, vi o Verstappen, o Alonso e estou esquecendo o outro, vi 5. Estou escescendo o outro. O Stroll, não? Porque se você viu do Stroll, você deve ter visto muita ação, assim, você ficou na beira da cadeira. O ídolo, eu vi a corrida inteira dele, o Cameron. Tá brincando? O ídolo eu assisto inteira. É o primeiro que eu ponho lá e vejo a corrida inteira. Bom, o que aconteceu? Eu achei o seguinte, né? O Norris, que estava tendo um desempenho na corrida, assim, mais que nota 10, acho que 10 é pouco para ele. Na hora que começou a chover, ele estava 50 segundos na frente do Ricardo. 50. Em 45 voltas. Ou seja, ele estava pondo mais de 1 segundo por volta no Ricardo.
O Ricciardo realmente morreu. Ganhou em Monza, falei, olha que na Rússia é diferente. Foi muito diferente mesmo, ele morreu, ele não estava fazendo nada. Só que aí começou a chuviscar, eles começaram a conversar, e o engenheiro do Norris fala assim para ele uma hora, olha, cuidado que a partir de certo ponto, a partir da curva 5, tá escorregadio, né? A resposta do Norris para ele foi simplesmente cala a boca. Foi mesmo. Entendeu? Mas é porque ele também... mesmo. Mas cala a boca. Isso foi na volta, a coisa já estava ficando ruim, foi na volta 48. Falou cala a boca. Aí o engenheiro já ficou ressabiado, porque se tomar um cala a boca em público, porque isso foi para transmissão. Foi para transmissão. Né? É uma coisa chata, né? Aí passou um pouquinho, mas o engenheiro insistiu com ele. Ele falou assim para ele, Lando, pense em colocar os intermediários, pense em colocar os intermediários. O Norris respondeu gritando para ele, não. Bom, aí o engenheiro ficou quieto, né? Então, eu acho que a comunicação entre o Norris e o engenheiro, ela foi muito prejudicada por essa grosseria do Norris, duas seguidas. Foi muito prejudicada por isso, né? Ainda mais se você comparar com o rádio do Ricciardo, que é da mesma equipe, o rádio dele com o engenheiro dele é totalmente diferente. Né? O Ricciardo foi um dos primeiros a entrar, inclusive. Né? Mas até aí, você pode... o cara vai ganhar a primeira corrida, o cara tá nervoso, não sei o quê, o cara tá querendo arriscar. A pista tá difícil, né? A pista tá difícil. De qualquer maneira, você não precisa ser grosso. Você pode responder, vamos esperar um pouco, vamos dar mais uma volta, como mais ou menos o Alonso fez. O Alonso primeiro perguntou para o cara, o que os líderes estão fazendo? O cara respondeu, os líderes não entraram. Aí ele fez outra pergunta, o que o cara da chuva está falando? Assim mesmo, não sabia nem que esse termo em inglês é engraçado, o que Rainiers estão falando? Os caras da chuva, né? Aí só que quando ele falou isso, ele já tinha passado da entrada do box, quando o engenheiro respondeu. Então ele teve que dar mais uma volta. Quer dizer, eu achei que começou muito ruim a comunicação do Norris com o engenheiro dele. Isso foi levando o risco que ele passou a correr, que eu acho que tem que correr risco mesmo, né? O cara tá lá para fazer a primeira vitória, tudo, tem que correr um certo risco, né? Eu sou a favor, quem não arrisca não petisca. Mas a partir do momento que você vê que você não está mais parando na pista, que você vê carros na sua frente saindo da pista e você insiste em continuar na pista, aí o risco passa a ser erro. Entendeu? Então, eu mudei de opinião depois que eu vi essas câmeras on-board, que eu achava que, eu disse até no vídeo que eu fiz domingo, eu não condeno o Norris pelo que aconteceu, mas vendo essa on-board inteira dele, desde a volta 45 até o final, eu condeno sim, porque ele de risco, ele passou a errar, entendeu? Ele passou a errar. O engenheiro dele ficou mais tímido, não falou o que o Bruno acha que o engenheiro devia ter falado, que eu também acho. Entre fim eu acho que o engenheiro mandando você entrar, entendeu? Eu acho que o engenheiro tinha que ter usado palavras de baixo calão. Como ele quase usou com o engenheiro. Cala a boca, quase vai para aquele lugar. Responde da mesma moeda. Entendeu? Mas ele ficou comedido, não falou nada, e o Norris perdeu a corrida, chegou em sétimo. Espero que ele tenha aprendido, entendeu? Espero que ele tenha aprendido, porque guia muito, é um monstro, né? É um monstro, ia ganhar das Mercedes, assim, no desempenho, né? E perdeu uma corrida, na minha opinião, mais por culpa dele do que da McLaren. Entendeu? A McLaren também teve culpa porque ela não fez o que o Bruno acha que ela devia ter feito, que eu também concordo. Dá uma hora. A McLaren, por exemplo, não falou para o Norris em nenhum momento que o Ricciardo já tinha entrado, já tinha trocado e já tinha melhorado. Eu achei que faltou comunicação da parte da McLaren. Eu entendi que você falou. Realmente o engenheiro ficou meio impactado com a grosseria, mas nesse momento, esquece essa parte. O Hamilton... já vou passar para o Fábio, só para falar a minha impressão. O Hamilton também não queria parar no box.
Ele falou, eu não quero parar no box, não está chovendo. O engenheiro dele falou assim, mas vai aumentar a chuva, você vai parar agora. E ele parou. Faltou isso da McLaren, eu acho. Então, mas a comunicação do Hamilton com o engenheiro dele é de Lorde. O Hamilton é um Lorde, não é mais. Ele não era antes, né? Olha agora, vai lá, você tem a F1 TV, vai lá e vê como é que eles conversam. É outra história, entendeu? É outro papo. O Hamilton tá até cortês demais. Eu não sei o que aconteceu com o Hamilton. Ele tá educado demais. É a idade. Quando acabou a corrida, né, ele fez uma comemoração bem tímida e ficou agradecendo a equipe. Obrigado por continuarem acreditando em mim. Coisas que ele não precisava falar, entendeu? Como assim obrigado por continuar acreditando em mim? O cara ganhou 6 títulos lá, tá disputando o 7º. Não vão acreditar nele, vão acreditar em quem? Em mim? No Latifi? Não tem, né? Então é isso, absurdo. E aí, Fábio? O áudio. Mudo. Vou lá, voltei. Aí. Agora voltou. Eu ia perguntar para vocês acham realmente que a estratégia da equipe foi prejudicada pelo modo como o Norris falou com o engenheiro? Eu acho que foi. Eu acho que pode até ter sido, mas não deveria. Eu acho o seguinte, nós temos que considerar, eu sempre falo, né? Nós, jornalistas, blogueiros, twitteiros, youtubers, a gente tem uma posição muito privilegiada de poder fazer toda a análise depois. Né? Eu acho que a gente tem que se transportar o máximo possível, sem ficar cego, mas o máximo possível para o momento. Né? Eu acho, primeiro, o momento era absolutamente indefinido. Né? Uma chuva, quando começa a cair numa parte da pista, só os caras lá que realmente têm um radar que podem, né, tentar antever alguma coisa. E mesmo assim, até lembrou o Will Bueno ontem, gravando lá comigo, até assim já houve vários casos na história da Fórmula 1 em que o cara fala assim, vai chover em 5 minutos e não cai nada. Vai chover em 10 minutos e não cai nada. Mas foi diferente dessa vez, hein? Mas enfim, a previsão, eu acho assim, dizer que a McLaren tinha que ter obrigado o Norris a entrar, eu não concordo. Dizer que a McLaren poderia ter informado melhor o Norris, eu concordo. Até porque o Bottas foi a cobaia do inverso nesse grande. Aliás, ele foi a cobaia, nós já acabamos discutindo, ele foi a cobaia em todos os sentidos. Até nessa hora, porque ele para com 30 segundos, ele não precisa nem completar a volta. Com 30 segundos, as equipes já têm a informação de que o pneu dele está funcionando melhor. Então, o estudo que a McLaren tem que fazer, se é que a McLaren... Se é não, né? Tem que se estudar. Quando se perde uma coisa dessa maneira, tem que sentar e estudar. Qual informação nós não passamos ou nós não pescamos para passar para o Norris? Para mim, essa é a questão. Dizer que a equipe tem que se sobrepor ao piloto e mandá-lo, obrigá-lo a ir ao box, é muito abstrato, é muito subjetivo, é empírico, porque cada vez vai ser de uma maneira. Se começar a chover na Turquia agora, não vai ser igual à Rússia, porque cada asfalto é de uma maneira, cada chuva é de uma intensidade, o pneu reage de uma maneira em cada tipo de pista, em cada temperatura ambiente. Então, eu estava até vendo umas matérias, né? A McLaren precisa se impor com seus pilotos. Não tem. É sempre uma via de mão dupla. Tem que ser uma via de mão dupla. O piloto está lá na pista, ele não pode ser opinião nula na história. Ele tem que ser uma opinião ouvida, e se você está vendo no radar que vai chegar, você vai lá e aí você sobrepõe o piloto. Fala assim, meu amigo, vai chegar. Se você vai ficar na pista, você vai perder. Eu vi um monte de gente citando, né? Não, mas nisso a McLaren errou. Porque ao mesmo tempo... não passar informação pode ter sido o erro da McLaren. Pode ter sido o erro da McLaren. Mas ao mesmo tempo que o engenheiro do Hamilton falou a chuva vai piorar, o do Norris falou vai continuar igual. Ao mesmo tempo. Então, há um erro que a equipe vai entender. Mas é sempre legal lembrar, né? Numa semana, a gente acabou de vir de uma semana, né, em que o brasileirinho se viu ofendido com uma declaração do Sainz sobre não ser Barrichello, que é absolutamente certa, correta e natural. Perguntaram para o Sainz se ele queria ser Schumacher ou Barrichello. Ele falou que quer ser Schumacher. Aí um monte de barrichelista se ofendeu, foram para o Twitter xingar o Carlos. Comentou aqui quinta-feira. Eu não ouvi o programa de quinta, então vocês até falaram sobre o assunto. É bom lembrar o Barrichello, porque o Barrichello ganhou a primeira corrida da vida dele desobedecendo ninguém mais, ninguém menos do que Ross Brown. Meu amigo, o Ross Brown virou para mim, meu amigo, tá todo mundo parando. O que você está fazendo aí? O Barrichello falou, eu vou ficar.
e ganhou a corrida. Então assim, mas você sabe que eu fiquei pensando isso? Eu falei isso no meu vídeo de domingo. Não, eu fiquei pensando isso porque, assim, uma coisa que eu acho que você tem razão é o seguinte, depois que acontece uma situação dessa, aparece um monte de engenheiro de obra pronta, né? Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo e tal. Eu acho que não dá para comparar nenhuma situação. Essa do Barrichello, por exemplo, era uma pista em Hockenheim, estava chovendo só num pedaço do circuito, a equipe não tinha, sério, nós estamos falando de 21 anos atrás. Aliás, essa foi a indicação da corrida clássica. Você vê como a gente é antenado aqui no negócio, né? A gente é bem antenado. E você vê que eu antevi que ia acontecer isso na Rússia, né? Mas, assim, né? Era uma situação completamente diferente dessa. Essa aqui, eu falei, lógico, tô brincando, eu não acho que a McLaren tem que mandar o Norris ir pro box. Mas eu acho que faltou informação. Eu acho que o Norris... Por isso que eu não consigo condenar o Norris. Porque eu acho que faltou... A equipe não muniu ele de elementos suficientes para ele poder dizer se ele ia entrar no box ou não. Naquele momento não estava chovendo, mas ia piorar. A equipe tinha que ter sido incisiva nessa informação, como foi a Mercedes para o Hamilton. O Hamilton falou que a Mercedes falou, eu não quero parar, não está chovendo, ainda está... Ele fala, nesse vídeo que a gente assistiu aqui agora, né, que o Adalto colocou, ele fala, está escorregando, mas não está chovendo. Aí o engenheiro fala para ele, mas vai aumentar. Box agora. Mas ele não entra nessa volta, ele entra na outra volta. Ele entra na outra volta, mas ele fala de novo, ele fala 2 vezes isso. Ele fala, está escorregando e não está chovendo. E ele passa. Aí ele fala de novo, está escorregando e não está chovendo, aí o cara fala, mas vai piorar, entra agora. Aí ele entra. A McLaren não fez isso para o Norris. A McLaren falou, você quer colocar pneu intermediário? Ele falou, não. Essa informação é muito pobre para ele poder decidir na pista. Eu vou discordar. Eu não sou engenheiro de obra pronta, não. Eu não tinha a informação que eu tive depois. Eu não tinha. Não, mas eu não falei que você é engenheiro de obra pronta, não. Não, mas é que muita gente vai dizer, agora é fácil falar. Não, não é que agora é fácil falar. Eu não tinha informação. Entendeu? O Norris teve. Eu vi o Norris mandando, primeiro o engenheiro dele calar a boca, e depois, quando o engenheiro falou 2 vezes para ele colocar os intermediários, ele gritou não. Eu vi ele falando. Isso foi. Eu não tinha visto isso antes. Entendeu? Eu não tinha visto isso antes. Então, por isso que agora eu acho que o Norris errou. Porque eu acho que você começa um processo arriscando, e a partir do momento, quando você não consegue parar na pista, você vê carros na sua frente, saindo da pista, e você continua, você vira para o engenheiro e fala assim, temos que nos comprometer em ficar na pista, porque ele falou isso para o engenheiro na volta 50. Ele falou, temos que nos comprometer em ficar na pista. Na volta 50 aqui já estava todo mundo trocando de pneu. Por isso. Ele entrou só na volta 51. Entendeu? Então, aí eu acho que o Norris errou. Agora, isso não quer dizer que o Norris é um mau piloto, que ele é um idiota, não. Ele errou. Como eu poderia estar no lugar dele e ter errado também. O Hamilton poderia, qualquer um poderia, todo mundo está sujeito a isso, entendeu? Mas eu acho que ele errou. Vamos lá, gente, deixa eu concluir sobre. Eu falei da McLaren, não falei do Norris, né? Não, que o Norris errou, não se discute, né? Eu acho que a discussão é o processo. É o processo, por onde passou o processo. Que o resultado não deu certo, não deu. Agora, eu discordo de vocês, eu acho que o Norris fez o que ele poderia fazer, porque a gente não pode tirar da equação, o cara está a 4 voltas de ganhar a primeira corrida na vida dele, a chuva não começa de repente, a chuva começa num setor, aí por isso que eu lembro Hockenheim, a chuva começa num setor. Né? Do 2. O rádio do Norris, que vocês estão citando, que ele fala, agora nós temos que comprometer a ficar, é quando o Hamilton para. É na volta 50, o Hamilton para na 49. Na hora, ele fala, eu vi, o engenheiro avisa para ele. O Hamilton parou, ele fala, eu vi. Ele viu no retrovisor. Na hora que o Hamilton para, meu amigo, é a hora do cara ficar. Porque se ele parar, ele já foi engolido, ele já dançou. E ele vai apostar o quê? São 3 voltas para eu ganhar a minha primeira corrida. O próprio Hamilton deu uma declaração. Poxa, eu pensei comigo mesmo, eu vou ter que tirar 20 e tantos segundos em 3 voltas. É uma coisa, não dá para garantir. Para mim, é absolutamente justificável o que o Norris fez. Porque o cara tá ali na adrenalina, ele consegue escapar da pista e manter a liderança, porque várias vezes ele escapa da pista junto com o Hamilton.
Você vê os dois escapando junto na mesma curva, então ele fala, eu vou ficar aqui, eu tô conseguindo me garantir. Na hora que o cara entra, é a hora que ele tem que se comprometer, porque se ele entrar depois, ele já foi engolido pelo pneu intermediário. E ele tem 3 voltas para o outro cara tirar 24. Ah, Fábio, ele errou porque o outro cara tirou. Tirou. A gente falou dessa corrida aqui, a gente teve uma situação idêntica na MotoGP esse ano, idêntica na Áustria. A gente falou dessa corrida aqui, a moto é até laranja, de tão idêntica que foi, do Brad Binder na Áustria. Exatamente igual. 4 voltas para o final, começa a chover, vai uma penca para o box, fica uma penca na pista. Todos os que ficaram na pista foram engolidos. O Brad Binder conseguiu segurar a moto patinando, ele perdendo traseira. Imagina segurar. Deu certo. Por que eu estou querendo dizer? Que a aposta é válida. Eu acho que a aposta do Norris foi válida. O cara está em primeiro, o cara está fazendo um final de semana soberbo, e na hora que ele vê o rival dele entrar, ele vê um retrovisor, ele tem que ficar. Ele tem que ficar, porque se ele for, ele já perdeu a batalha. Então ele apostou, e eu repito, para mim é muito razoável apostar em segurar 24 segundos em 3 voltas. É razoável. Não foi possível, realmente a chuva despencou. Aí é o negócio da informação que a gente estava discutindo. Agora, eu acho que, primeiro, mandar o engenheiro calar a boca, vários mandam, os caras na cabeça quente mandam, o Hamilton já falou, não fala comigo durante a curva. O engenheiro não pode se ofender por causa disso. O engenheiro se ofendeu por causa disso, né? Ele fala e fala depois. Olha, senta na reunião e fala assim, meu amigo, peraí, quando eu te falar... Ora, ele não pode deixar que as próximas atitudes deles sejam influenciadas pelo posicionamento do piloto. O que eu senti no Norris é uma confiança que eu aplaudo. Ele falou, cara, eu vou ficar aqui. Gente, eu vou ficar aqui. Né? Como aconteceu, por exemplo, com o Leclerc de Alfa Romeo no Brasil em 2018, no Q2, todo mundo fala, vem pro box. E ele fala, não, eu vou ficar aqui. E ele, pum, vai pro Q3. É outra chuva, é outra situação. Mas o cara, quando ele tem essa confiança, eu não acho que é pecado o cara ficar. Eu não acho que o Norris tenha... eu repito, a discussão de errou ou não errou, ela é nula, porque ele errou. A atitude dele não deu certo. Agora, o processo dele eu acho absolutamente legítimo, porque a gente tem que pensar então, nisso. Aí que a gente discorda. Final, eu acho que o cara ele tá errou, para ganhar a primeira corrida da vida dele. Ele começou bem o processo, de querer arriscar, Sim. Né? Mas aí ele chegou um certo momento que ele virou teimoso, entendeu? Ele ficou teimoso. O Hamilton entrou. Se o Hamilton entrou, ele tinha que ter entrado naquela volta já, porque o nego já estava saindo da pista. Ele já tinha saído da pista. Mas o Hamilton tinha saído da pista. Ele já tinha visto o nego saindo da pista na frente dele. Entendeu? Então ele tinha que entrar. Mas eu achei que aí o processo estava ótimo, e aí ele falou, aí eu achei que ele tomou uma decisão errada. Vocês chegaram a ver entrevista depois da corrida do Norris, da McLaren, falando sobre o assunto? Todas. Como é que ficou, assim, o que eles falaram? Bruno, tem uma entrevista dele, ele está dando entrevista num ponto do lado do Hamilton, naquele cercadinho. Aí um chama o outro, os dois param as entrevistas, é até engraçado porque você vê os dois repórteres com esse microfone à distância, com o cabo, os dois repórteres esbarrando, empurrando o microfone para um lado e para o outro. Eu coloquei essa entrevista no Auto Racing ontem. Você colocou? E a conversa é muito legal, e ela para mim, ela vai mais ou menos na linha do que eu estou dizendo. O Hamilton fala, eu não queria entrar, e o Hamilton fala, eu falei para minha equipe, he's right there. Ou seja, gente, o cara está aqui na minha frente, eu vou abrir mão disso. E o Norris fala assim, mas a sua equipe te avisou para você entrar? Aí o Lewis Hamilton fala, a minha equipe foi um show. Hoje a minha equipe foi um show. E o Norris, até uma alfinetadinha na McLaren, o Norris fala, a minha equipe não me falou nada. A minha equipe não me avisou nada. Então eles param de dar uma entrevista, cada um para uma sua televisão, e falam ali na hora. E eles dizem exatamente isso. Eu não queria entrar. Então, o Adal está falando, o Hamilton entrou. Entrou, mas entrou sob protesto. Se o Hamilton entrou sob protesto, se o Alonso não entrou, se o Vettel não entrou, se vários outros, o Leclerc ficou também até o último segundo, dançou também. Se outros fizeram essa aposta, a aposta do Norris, para mim, é justificável, porque tem um detalhe, gente, que nós não podemos esquecer. O que se tem a perder entra nessa hora. É muito mais fácil para o Bottas, que não tem nada da vida, entrar em 17º, o próprio Verstappen, que ia ficar... A chuva atrapalhou o campeonato mundial do Hamilton. A chuva fez o Hamilton ganhar a corrida, mas a matemática do campeonato piora para o Hamilton. Era melhor para o campeonato. O Verstappen ia chegar em 7º, o Verstappen ia chegar em 7º, o Hamilton ia chegar em 2º. A diferença ia ser muito maior. A chuva foi ruim para o campeonato do Hamilton, embora tenha dado a ele a sua 100ª vitória. Então, colocando todos esses fatores, eu acho legítimo o Norris tentar, porque o que o cara tem a perder é muito. O cara falou, gente, se eu conseguir controlar o carro,
por 2, 3, 4 voltas, faltam 3, eu vou. E o meu rival entrou, eu tenho que ficar. Eu acho que a comunicação do Norris com o engenheiro foi muito ruim. A culpa é mais dele. Ele não pode fazer o que ele fez. Ele não pode ser grosso. 2 vezes seguidas. Ele foi muito grosso. Os caras estão na adrenalina, Adalto. Ele deu sorte que o engenheiro dele não é grosso também. Porque se é, por exemplo, aquele engenheiro que o Alonso gosta, o André Stella, mandava ele para aquele lugar no ar. Ia ser dos meus. Se é o Dude, mandava ele para aquele lugar no ar. Ia perder o emprego. Se é o Nate, então, não precisava nem das 2 vezes, é uma só. Era o cala-boca, era o cala-boca você. Cuidado que você vai entregar, cuidado. Cala-boca você. Adalto, os caras estão na adrenalina, Adalto. Os caras se xingam, os caras, eles são grossos. Depois eles sentam e falam, ó, esse foi o momento. O cara tá na adrenalina máxima, gente. Segurando um carro na chuva, vocês estão querendo que o cara... Olha aqui, por gentileza. E pior, depois na entrevista ele fala que a equipe não avisou. Tá de brincadeira que a equipe não avisou. Não avisou que a chuva ia aumentar. Ele falou, a minha equipe não me avisou que a chuva ia aumentar. É o que o Bruno tá dizendo. A equipe não avisou que a chuva ia aumentar. Eu achei que a equipe foi mansa na informação. Vamos voltar no tempo, 2007... antepenúltima corrida do campeonato, sei lá, Hamilton na China. Na China. Começou a chover e ele não entrava. Quando ele foi entrar, estava tão molhado que ele bateu na entrada do box. E eu falei, pô, a McLaren tinha que ter mandado ele entrar. O cara é o primeiro ano dele. O cara tem 0 experiência, não conhece os adversários, não conhece direito a dinâmica de uma corrida de Fórmula 1. Entendeu? A McLaren tinha que ter mandado ele entrar antes. E não, ele perdeu o campeonato ali, não foi? Só que aí só tomar o cuidado. Esse campeonato que tem um monte de asterisco, né? A gente não sabe, assim, não tinha F1 TV também naquela época para a gente saber a totalidade das comunicações. Né? Eu acho é verdade. Não tinha... Assim, essa discussão toda é muito mais fácil hoje em dia porque a gente sabe exatamente o que foi falado nas últias 6 voltas, né? Dá para saber. Eu acho o seguinte, nós vamos pegar exemplos na história da Fórmula 1 em que o cara ficou e se deu mal, e nós vamos pegar exemplos no cabelo de citar o Barrichello, nós vamos pegar exemplos na Fórmula 1 em que o cara ficou e se deu bem. Eu acho que Fábio, isso não pode virar uma regra assim, ó, a equipe tem que pôr, a voz do piloto tem que ser ouvida, o cara tá sentindo a pista. O piloto não pode ser ignorado. Não, mas é isso que eu tô falando. Nessa circunstância dele, a gente vendo a câmera on-board toda, desde a volta 45, pô, é aí que eu falo, ele tinha que ter entrado, entendeu? Ele tinha que ter entrado, ele não podia tratar o engenheiro dele assim, ele não tem nem essa moral para fazer isso. Claro que tem, Adalto. Ele é a estrela da Fórmula 1, ele tem moral. Não tô Agora, a comunicação final, né, depois que ele cruza a linha de chegada, o engenheiro só fala assim para ele: "We finished P7". Aí não tem nada. Aí não tem resposta. Os lá, como o Verstappen e o Alonso, que ouviu o rádio dos 3 também, desde a volta 45, é totalmente diferente. É uma conversa. Não é um. Então, mas você sabe que isso aí. Convencer o outro. Então, mas eu acho que isso aí talvez seja o principal ponto que eles podem melhorar, de estabelecer talvez porque o rádio, né, das equipes, ele precisa ter um protocolo também. Em que momento que fala, qual é a resposta que você recebe e tal. Isso tem muito em aviação, isso daí, né? Que eles chamam de comunicação entre piloto e copiloto, no cockpit e tal. Já aconteceu até acidentes aí por causa de desinformação nessa hora. É uma coisa que a McLaren precisa rever, né? Assim, também é uma equipe que não estava acostumada a ficar nessa situação de ganhar corrida, né? Então... Sabe o que eu acho que faltou também ali? O André Seidel entrar no rádio, entendeu? Na hora que o Norris mandou o engenheiro dele calar, na segunda, quando ele falou não, depois que ele já tinha mandado calar a boca, o engenheiro ainda perguntou, pô, vamos colocar intermediários, pensa em colocar intermediários, ele falou não, gritando. Eu acho que o André Seidel tinha que ter entrado no rádio, como às vezes Toto Wolff entra no rádio da Mercedes. Entendeu? Que entrou, inclusive, nessa corrida também, e falou pro Hamilton uma hora, você vai ganhar a corrida. Faltavam umas 15 voltas para acabar. Você pode ganhar essa corrida. Você pode. Ganhar essa corrida. Você pode ganhar essa corrida. Entendeu? O André Seidel tinha que ter entrado no rádio, falar com o Norris, Orlando, aqui é o Andréas. Entra para trocar o pneu, porque vai chover. É uma possibilidade. Ele podia ter feito isso. Eu achei que ele deixou rolar, entendeu? Eu acho que não devia ter deixado rolar.
Mas agora, isso é engenheiro de obra pronta. Isso eu estou falando uma hipótese que poderia eles vão ajustar ter isso acontecido. daí. É uma reunião que eu gostaria de estar presente, essa depois da corrida na McLaren. Deixa eu ler para vocês aqui, eu tenho a declaração aqui na minha tela do André Seidel. Nós temos que analisar em detalhes exatamente o que aconteceu. Qual informação nós tínhamos e o que nós fizemos com essa informação. Fecha aspas. É perfeito, é exatamente isso. Qual a informação que a gente tinha e como a gente lidou com essa informação. Porque se a equipe não obrigou o piloto, e eu repito, eu acho que não tem que obrigar, eu acho que tem que ser uma conversa, a voz do piloto tem que ser ouvida, principalmente, gente, nessa situação em que começa a chover em um pedaço do circuito. Se desaba um temporal, a pista inteira, aí eu estaria aqui calado, meu amigo, não entrou porque estava olhando para a lua, dançou. Não, mas começou a chover na curva 5, 6 e 7, aquele ponto lá mais afastado do circuito. Sim, mas foi piorando, Fábio, foi piorando, cada volta era pior. Sim, foi piorando. É saber o erro da equipe, que eu repito, não é do Norris, porque o Norris não está vendo o radar. Para mim, o erro da equipe é saber não quantificar. Olha, está chegando, vai aumentar. Embora eu acabei de dizer, né? Quantas vezes a gente já viu o radar errar? Vai chegar em 5 minutos e não chega. Então, eu acho que o que aconteceu, resumo da história, eu acho que o que aconteceu foi puramente esportivo. É um cara, é muito esporte, é legal isso. Um cara que vê a chuva, tenta ficar, o outro vê a chuva, vai para o box e ganha. Eu acho assim, não tem muita... É igual o Monza. Eu acho que não tem muito que desconstruir o que aconteceu. Foi simplesmente uma aposta. Uma aposta que eu acho super genuína, considerando que o cara nunca ganhou. Faltava 3 voltas para o final e ele viu o rival dele entrar. Eu ficaria na pista também. Eu quebraria o engenheiro do Ricardo, que é da mesma equipe, foi totalmente diferente com o Ricardo, né? Eles estavam lá conversando, aí o Ricardo estava chegando na entrada do box, ainda eles não tinham decidido, o Ricardo não tinha decidido se ia continuar ou não na pista, se ia trocar ou não. Quando o Ricardo entrou naquela reta que antecede a entrada do box, o engenheiro falou para ele, box, 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 now. Entendeu? Tipo, mandou ele entrar no box, e ele entrou. Eu acho que talvez o engenheiro do Norris talvez devesse ter falado isso para ele, mesmo tendo tomado 2 grosserias na cara, entendeu? Não falou. Eu imagino, aí que eu tô falando, eu imagino que ele tenha ficado um pouco, sei lá, assim, será que eu vou tomar outro não na cara? Mas aí, naquele lugar, entendeu? Mas aí não dá, né, Adalto? Aí eu acho que o André Seidel tem que chegar para ele e falar assim, amigão, a não ser que o cara aponte uma arma na sua cabeça, tirando isso, você é o responsável pela corrida dele, você fala o que você tiver que falar. Enfim, essa é uma reunião que eu gostaria de estar presente. Essa reunião pós-corrida da McLaren é uma reunião que eu gostaria de estar presente. Vamos avançar na pauta aqui, senão nós não vamos conseguir falar de todo mundo. Porque vocês falaram do Max Verstappen, eu considero o Max Verstappen... O Hamilton ganhou a corrida, parabéns para o Hamilton, ganhou a 100ª vitória. Mas eu acho que o Max Verstappen foi o grande vencedor do final de semana, porque ele saiu de uma situação completamente ruim, né? Assim, uma situação desfavorável, para um segundo lugar que, na verdade, seria 7º, e talvez até pior, porque o pneu dele já estava no bagaço no final da corrida, e a chuva salvou, né? E ele conseguiu um segundo lugar que colocou ele numa posição muito boa no campeonato, né? Você vê que o Hamilton, não sei se vocês repararam, mas o Hamilton nem comemora assim a vitória, né? Ele fica feliz e tal, mas não foi aquela comemoração. O Verstappen fez uma recuperação fraca, ele estava em 7º, ele talvez nem conseguisse, não ia nem conseguir manter aquele 7º. Porque na realidade ele estava em 6º, mas o Alonso que trocou o pneu já tinha passado ele, né? Ele estava perdendo desempenho, né? Estava perdendo desempenho, o pneu estava no bagaço, e ele não discutiu, por causa disso, talvez, não sei, agora eu estou especulando, não teve muita discussão, entendeu? Quando o engenheiro falou para ele, olha, tá chovendo, já tem gente entrando aqui para trocar, ele entrou na hora. Ele já estava lá, né? Já tô aqui, pessoal. Porque o pneu dele estava no bagaço mesmo, entendeu? Então ele entrou, não teve discussão. Então eu não sei se o Verstappen é assim, ou se ele foi assim dessa vez, porque o pneu estava no bagaço. Mas ele foi muito inteligente, entrou na hora, e por causa disso foi P2, né? Porque senão seria P7, talvez P8. E aí, Fábio, Verstappen?
Eu acho que ele fez uma corrida, a metade da corrida de recuperação dele é forte, né? Porque ele tem um momento em que ele chega a ficar 3 segundos do Hamilton. Foi. Né? Naquele trenzinho, né? Eu acho que a marca de... Estava falando sobre isso ontem, né? A marca de sorte é que a gente não teve pelotões. O desenho da corrida foi um pelotão só. Isso foi muito legal. Apesar de que o Hamilton, quando teve pista livre, esticou até o Norris, o Verstappen, quando teve pista livre, esticou. O Norris e o Sainz abriram um pouquinho depois da largada, abriram ali alguns segundos do resto, mas no geral não teve pelotão. Você viu a McLaren com Mercedes, Red Bull com Williams, Aston Martin a corrida foi muito legal, né? Com AlphaTauri. Então, assim, a Fórmula 1 estava muito junta nessa corrida. Isso foi interessante. Isso ficou uma corrida de pelotão único, praticamente. Isso é legal. Isso é o que a gente espera da Fórmula 1 no futuro, embora a regra não seja exatamente sobre isso, né? A regra é sobre ultrapassagem. O novo carro é sobre ultrapassagem. Mas é muito legal ver uma corrida que não tem pelotões, né? Muito por causa do desenho que veio no sábado. Então, nessa questão de pelotão ou não pelotão, o Verstappen veio e chega a ficar 3 segundos do Hamilton. E isso é interessante. Nessa hora eu pensei, meu Deus, será que esse cara vai pegar o Hamilton e conseguir reverter uma... Nesse momento aí que aconteceu isso, o Verstappen estava com o pneu duro e o Hamilton estava com o médio. Sim. Todo mundo que andou com o médio atrás de outro carro perdeu desempenho. Porque o médio esquentava muito e o pneu caía, né? O pneu ia para o saco. Então, o médio era melhor do que o duro 4 voltas só. Só nas 4 primeiras voltas, os engenheiros falaram. Então, o pneu duro aguenta mais temperatura. Então, você vê as duas corridas diferentes. Na primeira metade da corrida, o Hamilton andando, conseguindo fazer nada, não conseguia passar o Ricardo, que estava andando mal pra caramba, apanhando do carro, medonho o Ricardo. E o Hamilton não conseguia passar ele. E o Verstappen passando todo mundo, com o pneu duro. Depois, quando inverteu, né, quando o Hamilton pôs o duro, o Verstappen o médio, o Verstappen acabou, parou a recuperação dele, basicamente, e o Hamilton começou a ir para frente, passou uns caras, chegou rápido do Norris, aí veio a chuva. Então o pneu duro foi bem melhor nessa pista do que o médio, né? Aliás, é curioso porque os dois param juntos, né? Mesmo um largando com o pneu duro, eu acho que para mim, quando ele chegou a 3 segundos, a Red Bull falou, vamos marcar o Hamilton. Agora é a hora de marcar, é a hora que o campeonato começa a valer mais. Né? Porque os dois pararam na mesma volta, é curioso, os dois pararam na volta 26 e o Verstappen tinha caixa para andar mais, só que o Verstappen acabou com o pneu dele na corrida de recuperação. Né? Ele teve lá o graining. É engraçado que a Rússia, né, todos os engenheiros falando, a Sky da Inglaterra, passou uma parte enorme da sexta-feira discutindo isso. Né? Sorte é mais grave com os pneus da frente, é front limited ou rear limited. Né? Tinha engenheiro que falava que é um, tinha engenheiro que falava que é outro. Mas a queda de temperatura fez com que o pneu da frente fosse castigado inquestionavelmente. A gente viu vários carros ali tendo aquele grain, o Verstappen pegou esse grain e perdeu muito rendimento. Se não vem a chuva, o cara terminaria em 7º, 8º, enfim. Se ele terminar, ele estava em 7º, então vamos calcular que se ele terminasse em 7º, ele estaria 12 pontos atrás do Hamilton. Né? 12 pontos é tirável, mas é muito mais, uma montanha maior. Né? O cara a 12 pontos do Hamilton é quase como se o Verstappen perdesse o direito de bater com o Hamilton, porque a partir de agora as batidas vão ter que ser analisadas por esse aspecto, né? Quem é beneficiado pela batida e quem não é. Então, com 12 pontos, o cenário mudava. E eu acho, Bruno, que a Red Bull ela se sai dois motivos. Muito favorável do conjunto Monza-Sochi, do conjunto Itália-Rússia, porque quando o Verstappen vence na Holanda, ele está com 3 de vantagem. E ele sai dessas duas pistas altamente mercedicas com só 2 atrás. Então, assim, o prejuízo foi muito mínimo. Foi praticamente 0 para as duas pistas em que agora vem México, vem Brasil, né? Se vierem essas pistas, vai vir México, Brasil. São pistas muito mais Red Bull. Austin, eu não sei. Turquia, eu não vou chutar, porque Turquia, o ano passado, foi a maior aberração que eu já vi. Os caras não conseguiam acelerar no meio da reta, porque não tinha asfalto. Né? Se o asfalto tiver maturado, é outra coisa, se não tiver, é samba do crioulo louco. Então, ficou uma coisa... ficou muito bom para a Red Bull. E eu falei que foram 2 fatores. Né? O outro é um fator muito importante da gente lembrar. Nessa troca toda, troca motor, a Red Bull, a Honda, pela primeira vez desde 2015, atualiza a sua bateria, o Energy Store. Ou seja, e é uma bateria mais leve, é uma bateria que vai dar mais potência para os 2 MGU. Então, esse cara pode estar vindo com um motorzinho aí, meu amigo, que vai ser ainda melhor do que já está sendo. Porque, eu repito, é a primeira atualização de bateria
desde 2015 a Honda não tinha atualizado a sua bateria. Esse cara pode estar com um carro ainda mais potente para brigar pelo título e com uma diferença muito pequena. Uma outra coisa que eu queria falar também é sobre a Ferrari, né? Ferrari foi bem nessa corrida com o Carlos Sainz. E um aspecto interessante é o seguinte: o Carlos Sainz está na frente do Charles Leclerc no campeonato, hein, Adalto? Vejam vocês que coisa. É o segundo pódio dele nesse ano, né? Tinha sido o segundo em Mônaco. Salvo pela chuva também, né? Concordo. Sim, salvo pela chuva. Se não fosse a chuva, era outra história. É outra história. A largada do Leclerc é espetacular. Ele passa uns 8 caras na largada. Assim, a largada do Leclerc é tão espetacular, é diametralmente oposta do Hamilton, né? Que ficou totalmente cauteloso. Não sei dizer se está errado também, né? Tinha muita coisa a perder. O Hamilton não larga mal. O Hamilton ele é fechado pelo Norris e ele tem que levantar o pé e aí passa Russell, passa Stroll. Sim, mas em outros tempos talvez ele não levantasse, talvez ele ia tentar jogar por fora, né? Ele está espremido contra o muro. Reveja depois. Ele está espremido contra o muro. Na hora que o Norris fecha, ele não tem para onde ir. E o Leclerc? O Leclerc, eu não vi a câmera on-board do Leclerc. O Leclerc é demais. Ele vai indo para a direita, ele se espreme para passar o último carro ali, que do lado desse último carro tinha mais uns 3 para fazer a curva para a direita. Eu falei, será que ele... Eu não sei como ele conseguiu frear antes de bater e fazer a curva, né? Totalmente fazer a curva. formada, né? Não sei como ele conseguiu fazer a curva antes e não bater na... Não sei se era o ídolo ou era o Vettel ali. Um dos dois. Vocês dois os dois eles se bateram no final, né? Então, maravilha. Não, o Stroll, que maravilha o Stroll. O ídolo não viu, né? Imagina, ele não faz isso. Não, ele não viu o Gasly também, que ele arrebentou a corrida. Pelo amor de Deus. Ele não vê ninguém. Não faz isso. Vocês não entendem nada de automobilismo. Se vocês entendessem, vocês estavam aqui batendo palma pro Alonso, que praticou, treinou cortar caminho na volta de alinhamento pro grid. Foi mesmo. Fez deliberadamente o corte de caminho na curva 2. Foi mesmo. Ele cortou o caminho, mas assim... Foi reto. Deliberadamente. Eu posso falar de 2 pilotos aqui? Claro, você pode falar do que você quiser. Esse tipo de pergunta não cabe, porque se o Bruno fala não, ele é demitido, como um xingasse o Norris. Eu quero falar do Alonso, que muito bem lembrado pelo Fábio, e do Ricardo. Do Alonso é o seguinte, quando a pista estava aquele sabão, o Alonso, ainda antes de trocar o pneu, estava detonando a galera. Passou o Verstappen. Passou 3, cara. Assim, de passagem. Sim. Todo mundo com pneu liso, hein? Dando aula de traçado. Impressionante. Sim. Impressionante o que o Alonso, com essa idade, ainda guia. Adalto, o Alonso pode ser tricampeão do mundo. Eu não descarto. Não esse ano, claro. Mas no futuro. Impressionante. O Ricardo, eu não esperava ver o Ricardo apanhando tanto do carro como ele apanhou da McLaren nessa. Ele segurou o Hamilton. Você não está sendo muito cruel com ele, não? Se ele segurou o Hamilton, a prova toda chegou a andar em segundo. A McLaren tinha muita reta. Sim. O Hamilton abriu o DRS e nem assim conseguia pôr do lado, nada. Mas se o cara tá brigando tanto com o carro assim, ele é ultrapassado em outro ponto, não? O cara, ele tava brigando muito com o carro. É que o pneu do Hamilton também tava muito ruim, porque ele tava muito atrás do Ricardo. Muito tempo, o pneu dele da frente esquentou demais e o carro dele começou a sair de frente direto com o carro do Hamilton. Então o Hamilton virava para fazer a curva, o carro ele tinha que tirar o pé porque o carro saía de frente. E no final, então, ali um pouquinho antes de começar a chover, o Ricardo estava apanhando demais do carro e você põe a câmera on-board nele e no Norris, na mesma volta, a diferença é brutal. Parece que eles estão guiando carros diferentes. Sabe, o Norris, assim... Se a McLaren não segura o Ricardo ali numa troca desastrosa, o Ricardo podia estar mais na frente, hein? Olha, eu achei... pela câmera on-board, eu achei a tocada do Ricardo horrível. Ele estava 50 segundos atrás do Norris antes de chover, quase 1 minuto atrás. É muito ruim, eu achei muito ruim. Em compensação, achei demais o Alonso. Realmente, se der um carro para ele para ganhar, ele pode ser tricampeão mesmo. Porque... E para finalizar... Só rapidinho, Bruno, se vocês verem a câmera on-board, vocês que eu falo ouvintes, virem a câmera on-board do carro do Verstappen, ele passa um monte de gente antes de trocar o pneu, tá? Então, naquela hora da pista escorregadia, o
Verstappen, tem uma câmera do carro, foi mostrado inclusive pela Sky essa câmera. Ele ganha ali 2, 3 posições nas curvas 13 e 14, ali onde parece que era proibido defender posição, nunca vi tanta gente passando fácil. O Verstappen ainda com o pneu amarelinho. Eu fiquei impressionado, falei, olha, ele tá ganhando essas posições ainda com o pneu de pista seca, mas ali já estava todo mundo escorregando. Mas ele foi, a câmera on-board do Verstappen é uma dica também para se assistir. Agora, para finalizar, queria que vocês falassem da corrida do Russell, que eu achei bem apagadinha, assim, para quem largou em terceiro, né? Não vai naquela linha que a gente sempre comenta aqui, que o Russell é bom de treino e ruim de corrida? Ou... Não acho. Eu acho que é o seguinte, numa volta só de classificação, num carro ruim, o pneu segura o carro. Na corrida, o pneu não segura. Então, o pneu dele começa a cair, primeiro, como o carro dele é mais desequilibrado, o pneu dele começa a desgastar mais do que os outros, e o carro vai ficando inguiável e ele vai caindo. Essa a minha leitura é essa. Eu não acho que ele é ruim de corrida e melhor de classificação. Acho que o carro é ruim e o carro não sustenta o desempenho de uma volta, ele não sustenta durante 10 voltas, entendeu? Nem durante 5. Ele já vai perdendo desempenho na terceira, quarta volta. Você vê que ele já começa a brigar com o carro, porque o carro já começa, a traseira já começa a escapar, a frente já não obedece, o carro fica ruim rápido. Então. E aí, Fábio? Bruno, eu acho que o seu questionamento é válido. Eu acho bom a gente questionar esse tipo de coisa, porque é um cara que está sob os holofotes, né? Agora, um argumento que também depõe a favor dele, além dos que o Adalto falou, é a corrida dele pela Mercedes, Bruno. Ele foi consistente quando ele fez aquela prova na Mercedes, ele ultrapassou Bottas, ele ia ganhar aquela corrida se não tivesse tido um problema, né? Tava tudo caminhando para ele vencer. Então, acho que isso depõe a favor dele. Tudo bem, é um exemplo só. É um exemplo só, é uma corrida só, né? Mas eu acho que isso depõe a favor dele, Bruno. Agora, sim... Foi uma puta ultrapassagem no Bottas, né? Pode ser que ele... tem ultrapassagem no Bottas. Pode ser, Bruno, que daqui a um ano a gente tenha falando de um cara que cai um pouquinho durante a corrida e isso é fatal. Pode ser um traço que ele precisa trabalhar, pode ser. Hoje é difícil avaliar, como o Adalto falou, a questão do carro. Ele tem um exemplo da Mercedes. Agora, né, pelo amor de Deus, né, dá vontade de soltar um palavrão, né? O cara já classificou na frente do Hamilton 2 vezes com o Williams, quando choveu, evidentemente. Esse cara, ele vai dar um trabalho em classificação. Nós já falamos isso aqui no Loucos. Ele vai dar um trabalho em classificação para o Hamilton, que vai dar dor de cabeça para a Mercedes. Vai dar dor de cabeça, porque em 2 vezes ele classificou na frente do Hamilton, repito, com chuva, Spa e Rússia, ok. Mas o cara em classificação é monstruoso. Isso vai ter um impacto em 2022. Isso vai ter. Muito bem, vamos aguardar então, né? Finalizando Fórmula 1. Peraí. Você não vai falar do o cara que ganhou a 100ª corrida dele na Fórmula 1? Você não quer falar? Mas nós já falamos. Você quer falar mais? Vamos falar mais. O que você quer falar? 100 vitórias. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Uma pergunta capciosa, então, já que o Fábio quer falar mais. Né? Uma pergunta capciosa. Vocês acham que algum dia esse recorde vai ser batido? Eu acho bem difícil. Pode ser, mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Precisa dar um casamento aí, raras vezes dá, acho muito difícil. Mas não apostaria contra. O Verstappen já tem quase 20%, hein? Disso aí que ele fez. Eu acho difícil, mas pode acontecer. Primeiro que eu acho que agora vai ser uma nova Fórmula 1 a partir do ano que vem. Então a gente não sabe quem é que, de repente, se a Red Bull fizer um carro campeão, o Verstappen com certeza, ele vai empilhar a vitória uma atrás da outra. Né? Se o carro da Red Bull for o melhor, ele vai empilhar uma atrás da outra. Mas se chegar em 100, precisa de anos aí, hein? Precisa de anos aí. Mas... Bruno Aleixo, eu peguei o final dessa contagem, porque eu sou muito mais novo que vocês dois, né? Então, a lembrança mais antiga que eu tenho são as 51 do Prost, que era difícil de pegar. Aí depois vem as do Schumacher, que é 91, eu fiz essa pergunta pensando no Schumacher, porque quando o Schumacher chegou em 91, eu falei, que isso, gente? Isso ninguém vai chegar perto disso. Exatamente. Então, assim, eu nunca mais digo que um recorde não vai ser quebrado. Nunca. Primeiro que eu não gosto de ficar futurologizando. Eu nunca mais digo que o recorde não vai ser quebrado. Coloquei isso no Twitter hoje, acho que é super mérito do Hamilton, genial. Eu repito, é o maior piloto de Fórmula 1 que eu vi andar na minha
repito, na minha infantil história de menino que sou ainda, o Hamilton para mim é o maior dos que eu vi, mas 100 vitórias é também um sinal da concentração de vitórias dos últimos anos que a Fórmula 1 viveu, né? De ter uma equipe só absolutamente soberana. Não estou querendo tirar o mérito do Hamilton, o cara tá lá para converter, né? E ele converte. Aliás, esse eu queria falar dele, Bruno. Esse final de semana é um desenho do gênio, né? Final de semana médio, atrás do Bottas na sexta, bate duas vezes no quali, estava fazendo ali uma corrida para ficar atrás do Norris, chegar em segundo, só que é o gênio do basquete, é o gênio do futebol, é o gênio... Você dá uma chance pro cara, o cara acorda, o cara tem uma capacidade... O olho do cara vira aquele negócio assim... É isso, é Rock Balboa, o cara vira um animal, e foi exatamente o que aconteceu com o Hamilton. Se não chove, eu estaria aqui dizendo que final de semana de médio para baixo do Hamilton, que é raro. Eu ia dizer isso, que é raríssimo. Mas não, veio a chuva, meu amigo, o cara acende a luzinha, o cara vai para cima e o cara arrebenta. Então eu lembrei, a gente está falando do Schumacher, a última vitória do Schumacher é na China em 2006, sim. E é mais ou menos isso, ele está ali andando em quinto ali, atrás das BAR e tal, aí de repente começa a chover, os dois carros da Renault têm problema com o pneu de intermediário, vocês lembram disso? O pneu arrepiava, aí a equipe não sabia se trocava. O Schumacher baixou um santo que baixa o módulo Rock Balboa, mas ele vira o capeta da corrida, janta o Fisichella na hora que o Fisichella tá saindo do box. Parece que o Fisichella sai do box, parece que tá andando de salto alto no gelo, assim. Schumacher vem e janta ele, passando pela grama. Esses caras são diferentes. É a capacidade do gênio de acordar, né? O cara igual no futebol. O cara tá ali num jogo 90 minutos, o cara tá fazendo nada. De repente o cara pega uma bola, o cara que é genial e faz um gol driblando 5 pessoas. Ainda mais se for jogador do Cruzeiro. Tenho certeza que fará isso. Agora, só para dizer, 5 lá para fazer isso. Só para dizer, né, Bruno? Assim, 100 vitórias, gente. Vamos lembrar que o 1000º GP não foi há tanto tempo assim, ou seja, o cara concentra praticamente 10% das vitórias da Fórmula 1 no bolso dele. Você, nas temporadas que a gente tem hoje em dia, é como se o cara ganhasse 5 anos seguidos, todas as corridas, se a gente for colocar a média de 20 por corrida. É uma concentração de vitórias assim, absurda. É para ser saboreada, o fã do Lewis Hamilton tem que estar feliz. É uma marca que eu acho que nós vamos contar para os netinhos. O Adalto já vai contar para a netinha dele já. O Francisquinho vai perguntar para o Bruno daqui a pouco o que esse Hamilton fez na vida, para você me contar. E nós vamos contar esses momentos. Agora, é um sinal de concentração de vitória. Eu digo... É aquilo para só quem quer entender que vai entender, né? Mas a Fórmula 1 seria muito melhor se ele tivesse chegando a 50 ou 52, para passar o Prost, do que ele tivesse chegando a 100. Foram muitos anos de concentração de vitórias na mão de uma equipe só. Esse ano não, mas não tira o mérito do Hamilton em absoluto. Atenção, o cara é fera. Atenção, ouvinte, Fábio Campos aqui é hater do Hamilton, ele acabou de falar aqui que o Hamilton não deveria ganhar 100 vitórias. Confessou que ele é hater. Vocês querem picuinha, vocês são jornalismo marrom, imprensa marrom. Eu acabei de falar que é o maior piloto que eu vi pilotar a hora boa. Bom, vamos falar da Fórmula Indy, então, agora, para finalizar o programa aqui, porque tem um campeão inédito, né, que é o Alex Palou, no GP de Long Beach, a vitória do Colton Herta, né? Eu vou falar para vocês, eu tô bem impressionado com esse Colton Herta, viu? Eu também. Piloto muito bom. Você viu a salvada que ele deu no treino, o Adalto, que ele quase foi no muro? Espetacular, piloto muito bom, viu? Ele é rápido, viu? Ele é rápido, olha, vou falar para você uma coisa, melhor que o pai, hein? Melhor que o pai. Eu acho que ele é melhor que o mais rápido que o pai. Haters do Herta! Haters do Brian Herta. Agora, a decisão da Fórmula Indy já não ia ser assim, uma decisão muito tensa, né? Tava meio na mão do Alex Palou, mas aí o Ed Jones, o inoxidável Ed Jones, resolveu contribuir acertando a traseira do Patrício O'Ward lá naquele grampo de... O que é a definição de um piloto inoxidável? É o Ed Jones acertando o Pato O'Ward lá na entrada daquele grampo lá de Long Beach, que sempre dá algum problema, né? Ele tentou passar por um buraco que só ele enxergou, e aí acabou com a corrida do Pato O'Ward, e a decisão realmente, que já não ia ser assim tão difícil de saber quem ia ser o campeão, acabou meio um anticlímax, assim, para quem esperava alguma emoção. Mas o Alex Palou, campeão merecido, né, Fábio?
Primeiro, só falar uma coisinha rapidinho do Colton Herta. Eu estava assistindo a classificação, né? E ele domina o final de semana inteiro, mais rápido no FP1, mais rápido no FP2. Na classificação, gente, eles cometem um erro que, assim, eu não consegui entender até agora. Porque as classificações da Indy é assim: os caras têm ali 6 minutos no qualify final para fazer a volta. Dá tempo dos caras fazerem uma volta com o pneu preto, que é o pneu mais sem faixa nenhuma, é o pneu mais duro, e uma volta com o pneu vermelho. O Colton Herta não consegui entender, ficou andando com o pneu preto. Ele não voltou para o box para pôr o pneu vermelho. Todo mundo voltou, todo mundo faz isso em todas as qualificações da Indy, eu assisto todos. E todo mundo foi, trocou para o pneu vermelho, voltou para fazer a volta. E o Herta ficou andando com o pneu preto. Largou lá atrás. Aliás, não foi ele nem chegou no Q3, ele largou lá em 14º. Então, assim, foi um erro estratégico que o colocou tão atrás no pelotão. Agora, a superioridade dele era tão grande que o cara foi e ganhou a corrida, né? E comprovou o que ele estava fazendo nos outros treinos, que ele dominava, e ganhou a corrida. O Colton Herta é o nome que eu acho que a Fórmula 1 poderia observar. Poderia testar, sei lá, é um nome que eu acho que... Mas, enfim, a Fórmula 1 não cabe, a Fórmula 1 hoje em dia não cabe nem o campeão da Fórmula 2. O cara é campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E, ninguém quer o cara. Enfim. A gente teve essa pergunta aqui no programa de quinta-feira, quem da Indy que deveria ir para a Fórmula 1? A gente falou assim, olha, tem alguns, mas não ia adiantar nada, porque não tem lugar, né? O Palou, então, lá, para a gente entrar no Palou, você vê que eu ajudo a pauta, né? Eu não sou anti-pauta aqui como cidadão de rosa, que está de rosa. O Palou... Os caras, além de tudo, são daltônicos. Para gente entrar no Palou, Bruno, o Palou era cria da Fórmula 1. Primeiro, o Palou é cria da equipe Campos, ok? Tá? Que se registre. Né? A equipe Campos que o descobriu. Inclusive, ele tuitou para saudoso Adrian Campos, que morreu, né? No comecinho desse ano. Enfim, ele agradece a equipe Campos. Mas brincadeiras à parte, ele é um cara que estava ali na Fórmula 3, ele estava na boca da Fórmula 1, ele estava quicando, ele é um talento que poderia estar na trilha da Fórmula 1, mas a Fórmula 1 não quer talento, quer outras coisas. Enfim, ele foi para a Indy. E se deu muito bem, né? Porque o cara sentar, tudo bem, você vai falar, o cara sentou numa Chip Ganassi. Só que o cara sentou numa Chip Ganassi que tem ninguém menos do que Scott Dixon, né? O cara simplesmente botou lá, porque lá na Indy, né, Bruno, assim, ninguém tira lacre do câmbio para segundo piloto, os caras soltam os caras, né? E o Dixon e o Palou, teve um repórter da NBC, perguntou para o Palou em Laguna Seca, né, você sente que a Honda e a equipe te deram mais atenção pela sua surra? A pergunta do repórter é muito pertinente, apesar dos repórteres da TV americana só fazerem perguntinhas que levantam a bola para o cara cortar, né? Não tem uma pergunta crítica que os caras fazem, mas essa foi muito pertinente. O cara perguntou para o Palou, você sentiu que a percepção em torno de você foi melhorando à medida que você foi mostrando o resultado? O Palou falou assim, não, eu fui apoiado desde o primeiro dia e o apoio continua exatamente igual desde o meu primeiro dia na equipe. Então é legal, né? A equipe, né, apostar num talento, deixar o talento florescer, e o cara, no primeiro ano dele de Chip Ganassi, o cara conquista o campeonato com uma serenidade impressionante, né? Se ele não quebra o motor em Indianápolis, na corrida do misto, não na corrida oval, mas na corrida do misto, se ele não quebra o motor, ele teria ganho o campeonato até antes. Parabéns à Indy por tirar essa aberração de pontuação dobrada na última prova. Ótimo não ter isso, né? Porque o campeonato, o Bruno falou, a decisão foi, já chegaram em Long Beach com o campeonato decidido? Chegaram, mas campeonato é isso, gente, às vezes acaba cedo, às vezes acaba tarde, às vezes acaba legal, às vezes não acaba legal, mas tem que ser justo. Eu arrisco a dizer que o Dixon tem um título que não é justo, porque o Montoya seria o campeão da Indy se não tivesse essa maldita pontuação dobrada 2, 3 anos atrás. E aí o Dixon vai lá, chega uma posição à frente do Montoya, mas enfim, uma aberração. Então, não teve tanta emoção a briga pelo título? Não teve, mas foi justo, ganhou merecido, sem truques, sem invencionismos de pontos que até a Fórmula 1 já tentou, infelizmente, abriu mão disso. Mas eu acho, queria ouvir o Adalto, vocês, eu acho que está em ótima mão, está muito boa mão, é muito legal você ver talento chegando e atropelando, né? Vai mudando um pouquinho os nomes, vai quebrando um pouco eu adoro, eu sou fã do Dixon, mas é bom quebrar o rame-rame, né, dos mesmos vencedores. Né? Eu acho também. Apesar de ele ontem ter sido um pouco sem graça, mas ele mereceu. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, a Indy é transmitida em 4K, porque a imagem da corrida ontem esse domingo, espetacular, uma imagem maravilhosa. Acho que é 4K, viu? Deve ser, não sei. Nossa, que imagem é aquela? Transmissão. Eu posso falar da transmissão da NBC. A transmissão da NBC não é em 4K, só se a transmissão... Porque existe a transmissão feed, né, que a Indy gera e a NBC puxa a imagem.
A Fórmula 1 tem o 4K, a Fórmula 1 transmite 4K, enfim, 2160p pixels, é muito forte a qualidade da Fórmula 1. A da Indy, eu só posso dizer que a da NBC não é. Mas a transmissão da NBC é muito interessante. Eu fiquei impressionado com a qualidade de transmissão, achei melhor que a da Fórmula 1, inclusive. Assim, foi uma temporada, isso que o Fábio falou, né? Foi uma temporada muito boa, né? Apesar do título não ter sido uma decisão eletrizante, mas foi uma temporada de boas corridas, né? Uma temporada boa que terminou na última corrida, que é sempre importante. Então, a gente está com uma geração de pilotos muito boa, né, Adalto? Muito boa, muito boa. E é muito divertido você ver os caras, as câmeras on-board na Indy, porque os caras brigam, o carro é bruto, né, meu? Os caras brigam com o carro, os caras têm que brigar com o carro. O Grosjean tá adorando aquilo, parece que você vê um sorriso debaixo do capacete dele. Grosjean que vai para Andretti, né? Vai para Andretti, Como antecipado aqui no Loucos, hein? Esse Colton Herta anda muito mesmo. Vão ser companheiros. Muito bom. É bem divertido ver as corridas na Indy, totalmente diferente da Fórmula 1, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é muito legal. Eu devia ter visto mais corridas do que eu vi esse ano, e poucas corridas. O ano que vem eu vou procurar ver mais corridas. Não, ano que vem nada. Se eu levanto dessa cadeira e faço o que eu fiz no ano passado. Quando acabou o campeonato do ano passado, eu peguei e assisti essas corridas atrasadas todas e não me arrependi. Vou assistir então. Aproveita que eu só volto em fevereiro agora. Até porque a cultura deixa no YouTube, dá para você ver a corrida fácil. Não sabia. Isso eu não sabia também. Eu vi no YouTube a corrida, não vi na hora. Eu estava trabalhando na hora. Eu vi à noite no YouTube. Não, mas você também pode assistir a MSN e BC, porque você vai ver os comentários de Paul Tracy, sempre... O Paul Tracy é ótimo, deve ser ótimo. Tranquilo, sempre não, mas olha, isso aí... Bruno, eu ia falar uma coisa aqui e acabei esquecendo. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas eu acho que o campeonato... lembrei. O campeonato poderia ter as corridas um pouquinho melhores. Eu acho que na média a gente teve algumas corridas que ainda podem ser... A categoria tem que estudar em Indianápolis para fazer um produto melhor em Indianápolis. A categoria faz isso, ela faz testes, ela está fazendo esse trabalho. Indianápolis poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas o campeonato teve não só muitos bons pilotos, como vocês falaram, e tem uma grande vantagem, né? Que a Indy está colocando 28 carros. Isso é muito bom. Isso Exatamente. É muito potente. O grid da Indy é maravilhoso. A Rahal vai oficializar o terceiro carro. A gente tem umas danças das cadeiras interessantes, né? Pagenot sai da Penske, vai ser companheiro do Hélio Castro Neves na mais no ano que vem. Aliás, eu nunca vi o Hélio Castro Neves tão bravo como bravo mesmo, hein? Nossa! Como nesse final de semana com o Alexander Rossi. Até exagerou um pouco, achei. Eu acho também que exagerou um pouco. Era o warm-up, mas ele sai do carro, Bruno, não sei se você viu. Ele só falta pegar o repórter pelo ombro, porque ele estava gritando, isso é inadmissível. Eu nunca vi o Hélio Castro Neves desse jeito. Nunca vi o Hélio Castro Neves dessa maneira. Enfim, então, para quem quiser procurar, enfim, não sei se tem no Auto Race, mas tem um vídeo aí do Hélio Castro Neves. Deve estar rolando o vídeo aí do Hélio Castro Neves, P da vida. Então, Bruno, assim, as equipes estão crescendo, né? As equipes estão colocando mais carros, Pagenot mudando de equipe, Grosjean vai ser agora vai ser companheiro do Colton Herta, Jimmy Johnson promete fazer 500 milhas de Indianápolis o ano que vem. Então, a categoria está num momento estrutural muito, muito interessante. E o Roger Penske acaba de comprar a Indy Lights, trazer de novo os direitos da Indy Lights para ele. Ou seja, o Império Penske vai crescendo junto com a Indy. Só o que você falou da transmissão, a gente já falou sobre isso aqui, mas cabe falar de novo, né? A transmissão brasileira melhorou muito com a TV Cultura, assim, muito. É uma melhoria absurda. A dupla especialmente na parte de informação, né? Com a dupla, o Jefferson, que é um bom narrador. Eu não conhecia o trabalho dele. O Rodrigo Matar, que é o comentarista, que já é mais das antigas, que a gente conhece, tal, uma enciclopédia de automobilismo, né? Conhece tudo. Esperamos que mantenha, né? Não sei como está isso, o negócio de contrato, não sei como ficou a questão de audiência, mas tomara que mantenha, porque o trabalho que foi feito foi muito bom, e a Indy está num momento muito bom. Então, a TV que pegar, que aproveite, né? E que passe, que faça um trabalho com a Indy bem feito, ao contrário do que foi feito nos últimos anos pela Bandeirantes, que deixou muito a desejar e que produziu um buraco aí na Fórmula Indy. Muita gente esqueceu que ela existia, né? E agora pode ser que esteja descobrindo de novo aí. Tomara que não seja tarde demais. Muito bem, pessoal, é isso. Então, finalizando o nosso
Loucos por Automobilismo, edição número 159. A gente volta na quinta-feira aqui dessa semana para gravar a edição 160, para responder as perguntas. Não se esqueça de entrar na página do Auto Race, fazer sua pergunta, e não se esqueça de fazer uma pergunta curta. A gente fez aqui essa ressalva e funcionou, né? Assim, a maioria das pessoas contribuiu, mas ainda tem aqueles que, né, que querem fazer aquela pequena os Nishan Capuz da vida ainda. Ainda tem aqueles que querem fazer aquela pequenina tese de mestrado que atrapalha um pouco. E tem aqueles também... O Nishan Capuz sumiu do Twitter, ou seja, 280 caracteres para ele não dá mais. O negócio não dele dá é mais. redação. Deixa eu aproveitar o seguinte. Quando você registrar a sua pergunta lá no site, tem uma moderação. Então, ela não sai na hora que você registra a pergunta. Então, calma. Serene o seu coração. Porque na semana passada... Vocês também são cheios de regrinha, hein? Não pode fazer nada. Não, porque na semana passada teve um ouvinte que fez a pergunta, aí depois ele fez a mesma pergunta, e depois ele fez a mesma pergunta. Ele botou 3 perguntas. Aí atrapalhou o esquema, teve pergunta que ficou sem responder, uma confusão danada, enfim. Então, faça a sua pergunta e espera que ela vai entrar. Calma, tem serenidade no coração. Muito bem, é isso. Finalizando, então, o Loucos por Automobilismo. Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de marcar lá o sininho, sei lá o que é aquilo. Muito bem. Grande abraço para todo mundo e até a próxima edição. Valeu!